Bom, pessoal, retomamos aqui a nossa segunda parte da última aula, hoje com o professor Jânio. Só um recado, para quem não conseguir ficar até o final da aula. Os certificados vão ficar disponíveis logo ao final do curso, ou seja, terminou o curso, a plataforma vai enviar para quem participou do curso os certificados, e a gente vai colocar aqui no chat também a ferramenta de avaliação do curso. Então, espero que todos vocês possam fazer uma avaliação, né, de todo o contexto do curso e também fazer uma avaliação, daquilo que a gente pode melhorar em termos de conteúdo, até se quiserem sugerir algum nome, né, alguma outra pessoa para agregar aqui também é bem importante. Professor Jânio, com você aí. Beleza, então vamos dar andamento aqui. Eu deixei algumas dicas aqui de como alertar aí as possíveis vítimas ou as pessoas para não serem vítimas mesmo, né, do crime aí do romance scam. Foram extraídas aí principalmente do site do FBI, que eu já tinha tratado com vocês, mas também, novamente aí falando do livro do Dr. Alessandro, lá no Bom Demais para Ser Verdade, tem algumas dicas importantes aí quanto a esse crime. Outras peculiaridades, só para finalizar aí nessa nossa operação, essa questão que eu já tinha falado para vocês da divisão de função, divisão de tarefas entre nós. Então, a gente tinha dois que eram apontados lá como líderes, que eles coordenavam as atividades, tá? Abaixo deles tinham alguns que a gente denominou de fake lover, tá? O que era isso? Era realmente o falso amante, aí, o falso namorado. Eram aqueles que conversavam com as vítimas, eles se apresentavam e cometiam o crime lá do estelionato, tá? Colocavam a vítima em erro. Abaixo deles tinham os que a gente começou a chamar de oficiais. Por que oficiais? Eram essas que eu falei para vocês, que se passavam por policiais, se passavam por funcionários da alfândega, da Receita Federal. Então, era uma terceira pessoa que ligava para a vítima, todos os dados da vítima, porque ela já tinha passado para o falso namorado, e colocava essa vítima em questionamento, em apuros ali para o pagamento. Outra função que a gente tinha eram das recrutadoras, e aí recrutadoras porque principalmente eram mulheres. Essas pessoas eram responsáveis por recrutar outros correntistas a participar da organização. Então, normalmente, né, eram parentes, eram vizinhos, porque essa recrutadora, ela tinha a obrigação de dar conta do dinheiro. Então, se eu sou um recrutador, eu coloquei o Eric no esquema para ser um correntista e o Eric sumiu com o dinheiro, eu que ia ter que responder responder para a liderança daquele dinheiro que deu falta. Uma situação engraçada, né? Engraçada assim, engraçada depois para nós, né? Que aconteceu foi que uma dessas correntistas saíram com o dinheiro, tinham sacado dinheiro físico na agência do banco, elas estavam com mais de 30 mil reais e foram assaltadas em São Paulo. E aí a liderança queria o dinheiro, mas elas falaram que foram assaltadas e acabou virando um conflito lá que a gente acabou acompanhando durante a investigação, né? Como que vai fazer? Perdeu o dinheiro, mas não fui eu que dei golpe, eles ficaram suspeitando delas, tiraram da organização. Então, é um movimento muito coordenado, né? Desse dinheiro entrar nas contas, saírem, tinha um procedimento como esse dinheiro entrava e saía, né? Entrou, o mais rápido você vai sacar, no caixa eletrônico você consegue sacar tanto, mais do que isso você tem que sacar na boca do caixa,
se você for em duas agências diferentes, você consegue sacar mais dinheiro, né? Então, eles já tinham um esquema da vítima sair de uma agência e correr para outra, ainda dentro do expediente bancário. Eles já tinham um esquema de advogados que peticionavam pedindo desbloqueio de conta. Então, se a conta fosse bloqueada administrativamente pelo próprio banco por suspeita de fraude, eles já tinham advogados que atuariam lá pedindo esse desbloqueio dessas contas, né? Seja, e como a gente localizou dentro da investigação, né? Com falsas notas fiscais de vendas de produtos, com falsas notas fiscais de prestação de serviços, né? Lembra que eu falei para vocês que boa parte deles tinham empresas, né, pessoas jurídicas. Então, teve uma situação, perdão, teve uma situação que uma vítima do Paraná perdeu 150 mil reais. Olha só que detalhe importante, 150 mil. Dinheiro em conta, essa conta foi bloqueada pelo próprio banco, os advogados tentaram recuperar essa conta, não conseguiram, entraram com uma ação civil para desbloquear a conta, uma ação contra o banco. E o que eles fizeram? Juntaram como provas nessa ação notas fiscais emitidas para outros membros da organização. Então, a nota era daquele dono da conta, que tinha produtos para outras pessoas da organização, notas em sequência, então era a nota 500, 501 e 502. Uma delas de 50 mil reais. Bem estranho, né? Mas, o que a gente mostrou? Que aquele dinheiro era realmente proveniente do crime, né? E aí com afastamento bancário e afastamento fiscal, aquelas contas não tinham lastro na Receita Federal, aquele dinheiro entrou naquela conta, porque foi aquela vítima que depositou, os nomes que eles colocaram nas notas fiscais eram outros membros da organização que apareciam em outros boletins de ocorrência, então era muito bem articulado mesmo. A Suelen falou, como uma empresa mesmo, em todos os detalhes, porque era muito dinheiro, então eles tinham um controle todo sobre isso. Tinha uma outra empresa que era uma agência de turismo, né? E essa agência de turismo a gente chamou aí como agentes de lavagem, os principais donos dessa empresa, porque eles emitiam passagens aéreas que não eram utilizadas, né, para tentar dar andamento nesse dinheiro. Eles faziam transferências internacionais via Western Union, via essas empresas de câmbio, né, que tem várias aí, mas a principal que eles utilizavam era o Western Union, e eles também conseguiam transferir por meio de contas bancárias na Nigéria. Então, também durante a investigação, a gente localizou, por exemplo, um dos nossos alvos, tinha importado 4 Mercedes dos Estados Unidos e mandou entregar de container lá na Nigéria. E a gente tem todas essas informações, as notas fiscais, as entregas, os vídeos dos carros chegando lá, com essa movimentação internacional, né? Então, também não foi um crime que a gente apurou, evasão de divisas, porque também ia ficar a cargo da Justiça Federal e mais vinculado com a Polícia Federal. Então, a gente foi nessa movimentação interna aqui no Brasil. E aí, aqui no Brasil, era aquilo que a gente já falou, eles andando de carro bom, morando em locais bons, fazendo festa, né? Acho que o nosso tempo está bem apertado. Eu vou deixar para o final, né, depois que eu falar dos outros golpes. Se der tempo, eu passo a reportagem e a gente vai comentando aí com vocês. Se não der, depois vocês assistam com calma, que ela vai explicar bastante algumas sequências aí desse golpe, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar, quer falar alguma coisa antes da gente entrar em outra fraude aqui? Tranquilo? Beleza, então, uma outra que eu vou chamar aí de, a gente tem brincado, chamado de romance scam, né? É o famoso golpe da novinha, o golpe do falso delegado, né? E aí tem um cara aqui, tem uma postagem aqui que usaram até a foto e o nome de um conhecido. Conhecem esse aqui?
Olha o Instagram dele lá. Usaram o nome dele aí para se passar pelo falso delegado, né? Para aplicar esse golpe. Tá explicado, hein, Emerson? Então. Então, e ele registrou o boletim de ocorrência lá. Estão utilizando a foto dele lá, do falso delegado, né? Pois é, cara. Sabe quantas vezes eu fui vítima desse crime? Imagina um monte, né? Algumas. E até um caso foi bem interessante, porque foi um policial militar de outro estado do Nordeste, que estava hospitalizado, e aí no hospital, sem nada para fazer, começou a trocar mensagem com uma novinha. E aí um suposto delegado entrou em contato. Felizmente, ele pesquisou na internet e me mandou mensagem. Essa postagem aí é desse caso em específico, né? Uhum. Você tem uma ideia, né, o quanto é importante, né, a pessoa pesquisar. E o Alessandro tem uma lógica, aquela questão, né, do antivírus, né, Alessandro, que você comentou ontem, né, do que é o melhor antivírus. Tem uma outra questão, né, que é a pergunta que tem que ser feita para quem vai registrar ou para quem está apavorado com uma situação dessa. Se a pessoa tem compromisso pessoal com outra pessoa, não tem, você é casado, companheiro, companheira, etc e tal. Porque se não for, 89% dos problemas acabaram por aí, né? Ou seja, não deve 89 não. Melhor, né? Não, mas sobra 11%. 11% de problema. Não, mas, então tem que ter um cuidado especial aí, e esse policial ele teve cuidado e acabou me contatando, eu fiz o registro de ocorrência. Então, então, vocês já ouviram aí de quem foi a vítima, né? Não a vítima do golpe de conversar com a novinha, mas de ter a imagem utilizada, né? É bem complicado, né? Então, acho que vocês já ouviram falar, acho que vocês já souberam de notícias, né? Então, a pessoa acaba, normalmente, aí acima dos 40 anos, acaba conversando com uma menina na internet, e esse é um golpe até meio simples, né? Mas não deixa de ser um romance scam, né? A lógica do golpe é o mesmo, mas ele é um golpe bem mais simples, bem menos elaborado do que esse que a gente tratou com vocês aí praticamente até agora. Mas ele vai usar fotos aí de uma jovem, né? E no momento seguinte lá, vai dizer que aquela menina era uma adolescente, que a vítima estava trocando fotos íntimas aí com uma adolescente, crime, né? Às vezes o primeiro contato parte do pai da criança, da adolescente ou da mãe, né? Dizendo que é um valor para não registrar a ocorrência, né? Ou, né, que é um valor para não fotos ou aquela conversa com o companheiro, companheira da vítima, né, ou divulgar na internet, em locais, em perfis públicos, e aí ele acaba pagando. Se não evolui, normalmente se não evolui ou se ele não consegue obter o valor aí, entra uma figura de um policial. Normalmente eles se passam aí por um policial, e aí eles fazem a pesquisa em fontes abertas, né? A entrevista que o Dr. Emerson deu na frente do banner da Polícia Civil, né? E criam lá um perfil falso falando que é um delegado, que se ele não pagar... e aí, o pior, né? Acaba utilizando a imagem do policial corrupto, né? Normalmente, né? Você vai me pagar aqui para eu não registrar a ocorrência contra você, né? E a vítima sendo induzida aí nesse erro de acreditar num policial corrupto, né? Então, um grande
dano para a imagem da instituição, né, das instituições. Esse é um ponto complicado. Tá? Tem essa questão, tem a questão da ameaça, que pode evoluir não só do estelionato para uma extorsão, né? Se ele vai depender também do caso concreto, até onde esse pedido ou esse dinheiro que é pago, ele é feito de forma de uma entrega voluntária ou ele é forçado a isso, né? E faltou eu falar no outro tipo de golpe. Muitas vítimas caíam como estelionato, mas algumas eram também extorquidas. Mesma situação. Se você parar de me pagar, eu sei onde você mora, vou mandar gente aí para te matar, vou divulgar suas fotos íntimas, vou contar para sua família que você perdeu esse dinheiro, né? Vou contar para o seu patrão, vou ligar, vou atrapalhar a sua vida profissional. Então, também normalmente ele vai começar no estelionato, se não evoluir, se não receber esse dinheiro, ele pode partir para uma extorsão, tá? Então, esse é o famoso golpe da novinha aí, que tem acontecido muito, tem bastante divulgado. Teve um caso interessante aí, que essa matéria que eu deixei aí no Fantástico, que a Suelen falando aqui que teve, a Bárbara, desculpa, teve chamada, né, chamada de vídeo com a delegada, criaram uma delegacia falsa lá, a vítima lá, adolescente lá chorando, os pais brigando. Teve uma outra ocorrência que a gente atendeu aqui, deram foto para a vítima falando que a menina tinha se suicidado, uma foto lá do banheiro cheio de sangue, né, e o delegado lá com material que ia iniciar o cara por instigação ao suicídio. Então, é interessante aí que eles colocam até os artigos de lei, né? Eles colocam lá os artigos do ECA, colocam esse artigo da instigação de suicídio. Então, vamos dizer assim, organizado, apesar de não ser um golpe tão rebuscado, né, vamos assim dizer. Ele é um golpe mais simples, mas ele também é bastante objetivo, tem bastante vítima, e algumas coisas que a gente comentou no outro tipo de romance scam se aplicam aqui, né? A da cifra negra, de pouca gente registrar, achar que não vai dar nada, ou ainda acreditar que aconteceu mesmo, que falou com uma autoridade, que se ele registrar a ocorrência vai ficar pior para ele, né? Então, tem essas questões, tem a questão que os contatos acontecem também por ligação, não só por mensagem. A Bárbara falou aí do ligação por vídeo, né? Eles vão fazendo isso, o que o Dr. Emerson resumiu, é o gatilho mental do pânico, do medo, e o focamento da vítima. Não parar de ligar, alternando. Uma hora liga o pai, uma hora liga o delegado, uma hora liga, como já citaram aí, o juiz, liga. Os caras vão ligar, né? Até porque estão lá na cadeia, né? Normalmente eles estão presos, o celular vai rodando lá dentro do presídio, tem bastante gente para fazer os papéis aí do teatro, né? Então, várias operações já foram realizadas, pegaram bastante gente aí, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Em algumas operações. Acho que em Goiás também teve uma organização, uma quadrilha, uma associação grande, mas esse golpe da novinha aí. Então, basicamente, tudo que a gente falou do romance scam tradicional, ele se amolda ou se encaixa aqui nele, apesar dele ser menos elaborado. O Isaac falou que vai compartilhar no grupo, que não tiver acesso do delegado. Pois não tem dados de ninguém para que veja a engenhosidade social. Tem que ter bastante cautela e a gente tentar alertar as vítimas aí quanto a isso, né? E principalmente para a gente que é policial, tentar alertar essa questão da seriedade das instituições, né? De não ser uma instituição corrupta para receber dinheiro para não instaurar inquérito, ou que às vezes, talvez até esclarecer, eles usam às vezes até de fiança, né?
você vai pagar aqui, esse dinheiro é a fiança para eu não entrar, não fazer um boletim de ocorrência contra você, não entrar instaurar um inquérito contra você, né? Então, até deturpando um pouco o nosso trabalho policial. Então, a gente fica para a gente pensar em alguma coisa aí, para a gente lançar, sei lá, um manifesto ou alguma explicação mais formal aí, né? Principalmente aí, doutor Alessandro, doutor Emerson, que tem bastante alcance, talvez seja um ponto interessante para a gente conversar aí com outras situações. E aí vamos falar então do golpe da BEC, né? Ou do BEC, né? Business Email Compromise. Então, em 2021, como a gente falou aí o IC3, que é vinculado ao FBI, o FBI, ele é um órgão do FBI que faz o controle ou as investigações de crimes cibernéticos, tá? Ele recebeu lá quase 20 mil reclamações em 2021 e as perdas aí foram ajustadas, aí foram estimadas em 2,4 bilhões. A gente sabe que isso é muito maior, novamente vai ter também cifras negras, aí por umas outras razões, né? Pode ser uma razão da empresa não querer exibir uma vulnerabilidade, que isso pode prejudicar a credibilidade da empresa, a imagem da empresa, mas tem essa questão também das cifras, tá? O golpe, normalmente, como que ele funciona? Ele é um golpe até antigo, né? Acho que é uma evolução também de um golpe que já existia, tá? Uma amiga minha trabalhava numa loja aqui do shopping. O que aconteceu com ela? Ela teve um dia, aí ela se apresentou, a loja tal, fulana falando, aí ele falou, fulana, tudo bem? Tudo, é o seguinte, aqui é seu chefe, eu tô aqui no banco e meu cartão tá precisando de um dinheiro, você tem dinheiro aí no caixa? Aí ela achou estranho, porque nunca o cara ligava. Não, mas quem tá falando? Não, seu chefe, fulano, dono aí da loja, você não trabalha na loja tal, não tá lembrado de mim? E aí foi colocando essa ideia na cabeça dela, ela estava saindo da loja já com o dinheiro para depositar para o golpista, né? Aí quando uma colega dela falou, onde você vai? O que você vai fazer? Não, o dono da loja aqui está me ligando pedindo para eu depositar um dinheiro para ele. Aí falou, não, ele nunca faz isso, vou ligar no celular dele para ver. E que ele realmente não tinha nada a ver, né? Então, é mais ou menos uma evolução desse tipo de golpe. O que eles fazem? Eles podem criar um e-mail falso, podem criar um e-mail por typewriting, né? Vocês já ouviram falar aí no curso, né? Alteração de algumas letras. Então, vai mandar um e-mail lá, passando pelo Dr. Emerson, cria com Mike no final, em vez de November, né? E faz um e-mail falso. Às vezes ele vai comprometer a própria segurança da informação, o TI daquela empresa, então pode estar vinculado com aquele artigo 154A, né, invasão de dispositivo informático. Então, ele consegue invadir a empresa e cria um e-mail falso dentro da empresa, ou ele assume o controle de um e-mail verdadeiro, né? Então, ele vai assumir o controle do diretor da empresa, do diretor financeiro, e vai disparar esse e-mail para os outros funcionários da empresa, movimentando dinheiro, podendo solicitação de transferências eletrônicas. Ele pode, por exemplo, mandar esse e-mail se passando, às vezes, por um fornecedor, né? Então, a empresa X, ele trabalha com aquele fornecedor. O criminoso, seja utilizando o squatting, seja utilizando por essa técnica de invasão, um e-mail fala assim, o boleto que eu te mandei na semana passada, teve um problema, na verdade, você vai ter que fazer o depósito para a conta tal, né? E direcionar esses valores ou alguns pagamentos que a empresa teria que fazer para outra conta, para a conta dos criminosos. Também é um golpe mais elaborado. Aqui no Brasil, eu vi muito pouco sobre isso, não sei se o doutor Alessandro e o doutor Emerson viram aí, algumas ocorrências, alguma coisa dessa mais concreta, mas
como eu mostrei para você no gráfico do FBI, ele foi foi o principal golpe aí por causa da pandemia. Doutor Alessandro, tem algum caso aí concreto desse? Não, não tenho. Aqui chega muito pouco. O que eu tenho visto muito é que, nesses casos de back, uma abordagem é feita e os criminosos buscam os dados direto do LinkedIn, tá? Porque o cara posta lá foto com crachá, com informação da empresa, isso é quem está nas finanças, quem está na TI, então fica fácil para fazer essa construção. E algumas empresas têm conversado comigo e têm colocado a blacklist, o que é que pode, na questão de recebimento de e-mails, né? Só para receber de e-mails determinados para evitar esse ataque. E, por fim, a questão de as autorizações para pagamento, colocar 3 ou 4 autorizações distintas para poder liberar e não focar numa pessoa. Mas isso causa um prejuízo gigantesco aqui no Brasil e fora. Dr. Emerson, tem algum caso desse aí? Ou ouviu? Foi contatado? Não aqui que tenha chegado para mim, né? Como eu não estou na ativa operacional, necessariamente, né? Então, o que mais chega hoje mesmo é esse golpe da novinha, né? São outros tipos de golpe. Tem um golpe que você vai comentar aqui, né? Acho que não, porque não tem relação com isso, que é o golpe da facção. Não vou falar, não. Não sei se algum outro professor, assim, eu acho que deve ter comentado por cima, o Alessandro já publicou isso também, que é aquele áudio, né, que tem, supostamente de alguém da facção conhecida aí de São Paulo, dizendo que a pessoa está falando, está entregando pontos de droga, por isso, né, vai ser objeto de uma ação criminosa, e aí, se não quiser, tem que colaborar. Isso já desde o ano passado, aqui, desde o primeiro semestre do ano passado, tem sido bem comum aqui no estado. E o estelionato, assim, uma forma de deixar a vítima apavorada, porque eles geralmente pegam um segmento de toda a cidade, ou seja, pegam um segmento do setor de comercialização de veículos, e aí passam por todos, porque esse setor geralmente tem os telefones, né, na fachada da loja, então facilita o contato, né? Então, por isso que não é uma coisa desorganizada, né? Ou seja, é bastante organizado, o pessoal pesquisa e aí faz esse negócio mais generalizado. Então, para você ter uma ideia, numa cidade aqui, se reuniram 28, 29 comerciantes de uma mesma área, porque receberam no mesmo dia o mesmo tipo de mensagem, cobrando, né, um pedágio, como se fosse uma ação mafiosa, e na verdade era um golpe, né? Essa questão complicada, bem lembrada aí pelo Dr. Emerson. Mas voltando aqui na BEC, né? Então tem essa questão de invasão, ou tem a questão também de usar malwares, né? Instalar algum programa malicioso no computador e coletar os dados do funcionário. E esses dados aí, eles podem gerar aqui ele pode gerar até aquela questão do boleto falso, né? Do BOL, né? Então a empresa recebe lá os pagamentos para fazer por boleto, aquele boleto que ela recebe, ele é alterado por esse malware no computador do funcionário, e na verdade, na hora que ele vai pagar o código de barras, aquele dinheiro não vai para a conta do real do banco, ele vai para a conta do golpista que alterou aquele dado ali. Tem essa questão dos e-mails de spear phishing, que eles parecem esse correspondente, esse remetente confiável, e tentam obter informações do funcionário, né?
Aqui eu tenho um ponto, eu não sei se o doutor Alessandro e o doutor Emerson vão concordar comigo, mas eu acho que muito do que a gente não tem visto desse golpe, ou não tem notícia desse golpe, talvez seja porque grandes empresas as vítimas, né? Eu acho que é difícil pegar lá, por exemplo, a WB Educação aqui, que tem né, meia dúzia de funcionários, né, que todo mundo se conhece, e aplicar um golpe desse. Né? Vai pegar uma empresa grande, como o doutor Alessandro falou, vai pegar lá no LinkedIn, vai achar quem é o cara, quem é a pessoa, às vezes vai ter o crachá dele lá com os dados, qual setor que ele trabalha, né? E aí ele pode trazer uma comunicação, fazer uma comunicação que aquele funcionário não conheça outro que é da mesma empresa. Né? E aí eu acho que essas grandes empresas acabam abafando um pouco essa questão, acho que talvez não levando a registro essas ocorrências, como eu falei no começo desse tema, não expor a empresa, tentar manter uma imagem de credibilidade. Eu vou até tentar conversar com alguns colegas da parte aí de grandes empresas, ver se eles não têm pelo menos alguma tentativa, algum caso desse de back, mas como os professores falaram, eu nunca vi nenhuma ocorrência, não fiquei sabendo ainda de nenhuma ocorrência desse caso. Tá? E aí, vem do livro lá do Dr. Alessandro de novo, algumas informações importantes de como o golpe acontece, né, e de como se prevenir desse golpe. Tá? A principal, acho que vem dessa última, da educação digital, da conscientização, né, fazer o funcionário para um uso mais consciente dos meios e principalmente dos dados da empresa. O Isaac mandou aqui, inclusive com relação à LGPD, a multa violenta, exatamente, tem essa questão também, o Isaac. Talvez a empresa está lá tentando não só do prejuízo financeiro, mas, né, do prejuízo de dados que vazaram, então é um negócio bem complicado tornar isso público para a empresa, né. Aqui tem um esqueminha aí também tirado desse site do FBI, de como que ele funciona, né? Então, no primeiro passo lá, ele vai identificar um alvo, né? Como eu falei, o criminoso não vai pegar a padaria do seu João da esquina, né? Ele vai tentar uma empresa maior, que tenha mais. Ele vai, no segundo passo ali, que é o grooming, né? Ele vai plantar, ele vai lapidar aquele golpe, aquele e-mail, aquela comunicação para que ela pareça real. Ele vai mandar essas informações pedindo uma troca ali, um intercâmbio de informações, que normalmente vai ter uma colaboração de um funcionário, seja ela voluntária ou não, né? O funcionário pode ser induzido a erro, ou ele pode voluntariamente fornecer os dados, e aí vem uma transferência bancária fraudulenta aí para uma conta de criminosos, tá bom? Então, esse é a timeline aí do crime de Beck. Quanto às fraudes de investimento, aí, as fraudes de investimento ou as pirâmides, né? Então, como que ela começa? Como que é esse esquema Ponzi, na verdade, né? Que a gente ouve falar de pirâmide, mas tem duas situações, e o primeiro deles é o esquema o Antônio. Antônio. Doutor, desculpa interromper o senhor. É que Imagina. eu não entendi direito a outra frase que você estava explicando anterior. Essa questão aqui da timeline, aqui da Beck. Isso, Não, o primeiro passo o criminoso vai estudar, ele vai identificar um alvo, ele vai procurar uma empresa que talvez ele tenha um conhecimento, consiga fraudar um e-mail ali, né? Igual eu falei, seja por instalar uma vulnerabilidade, seja porque ele sabe quem é um fornecedor daquela empresa e ele pode se passar por ela, ou ele pode, como o doutor Alessandro falou, achar no LinkedIn quem é o diretor, o CEO da empresa e criar um e-mail fraudulento desse CEO se passando por ele. Né? Então, ele vai achar um alvo. E aí, o segundo passo vai ser o grooming, ele vai
O grooming vem ali de crescer, de fazer vamos dizer assim, uma perfumaria, de trabalhar o golpe, tratar essa história para que ela seja plausível ali para o funcionário, para a vítima, né, para a empresa. A terceira fase vai ser a troca de informação. Ele vai induzir o funcionário em erro ou ele vai cooptar esse funcionário para que ele forneça as informações, né? Então, vamos pensar que ele mandou um e-mail se passando pelo fornecedor da empresa, a empresa de móveis, produção de móveis. Ele descobriu quem fornece a madeira é a madeireira X. Ele passa pelo financeiro da X, falando que essa empresa, que a empresa está devendo, tem um boleto que está em aberto, que tem uma transferência que não deu certo, e envia para o funcionário dessa empresa de móveis. Aí o funcionário, ou ele não vai se atentar, ou ele não vai fazer esse pagamento fraudulento, que aí entra no passo 4, que é essa transferência bancária, ou esse pagamento para uma conta equivocada, né? Então ele vai pagar para o criminoso, para o golpista, talvez de uma dívida que não exista, ou talvez uma dívida que exista, mas não seja paga para a conta correta. Tá? Ficou claro aí, Antônio? Tranquilo, esclareceu bastante. Teve uma situação semelhante aqui onde eu moro, na cidade onde eu trabalho. Uhum. A empresa perdeu quase R$ 1 milhão aqui, com um golpe parecido com esse daí. Oh, bacana. Depois você compartilha com a gente aqui mais detalhes aí que a gente vai querer saber. Deixa eu dar uma adiantada aqui, eu deixo uns minutinhos finais, você volta para falar para a gente, beleza? Deixa eu ver aqui, mais uma mensagem, o Naaman. Acredito que aconteça muito com empresas de benefícios, serviços, relacionando com contas em bancos digitais. Cara, o problema das fintechs é esse, é a falta de... Eu vou até não dizer que só as fintechs, tá, Naaman? Porque vamos pegar aí uma conta do Bolsa Família. O cara não tem conta bancária para abrir, para receber o Bolsa Família. Ele vai lá na lotérica da cidadezinha de 2.000 habitantes e abre a conta bancária lá, da Caixa. Né? Então, às vezes o funcionário lá ou não está nem aí, ou não tem capacitação para analisar a documentação, se é verdadeira, se é falsa, né? E acaba abrindo uma conta bancária e gerando a possibilidade dessa movimentação. Mas as fintechs aí são bem complicadas, né? Então, acho que os professores já falaram aí para vocês das fintechs abrirem conta só com aplicativo, né? A selfie segurando a H, o RG, né? E aí tem os golpistas que pedem essas fotos aí para uma falsa entrevista de emprego, na verdade o cara está abrindo conta em nome do outro, né? Um outro tipo de golpe que tem aí também. Criatividade esses caras têm, né? É complicado. Talvez a falta de vontade ou de conhecimento de avaliar a abertura de contas também, isso prejudica bastante aí. Mas voltando lá no esquema Ponzi, né? Por que ele chama Ponzi? Lá para a década de 1920, esse cara aí, o italiano Charles Ponzi, ele estava nos Estados Unidos, e aí, façam o recorte histórico, né? Década de 1920, Estados Unidos, um italiano. Então, 100% que ele estava envolvido na máfia, né? Um mafioso lá nos Estados Unidos, envolvido na máfia. Lembram lá da Grande Depressão, 2019, lá das aulas de história, né? Depois entra a questão do Capone, lei seca, aquela questão toda. Então, o que esse Ponzi ele acabou fazendo? E muito se aproveitando dessa questão da máfia por trás dele. Ele era o líder ali, aquela pessoa principal, e ele prometia investimentos para as pessoas que participassem. Então, estamos aqui em 30, cada um vai depositar lá R$10.000, e eu prometo para vocês que vocês vão dobrar R$1.000 em 2 meses, em 1 mês. Né? Quanto mais você colocar, mais esse valor vai ser levantado. Então, e aí vocês vão ter que chamar mais alguém, participar do esquema,
para depositar mais dinheiro, porque quanto mais vocês trouxerem, mais a sua comissão vai aumentar. E é basicamente essa a história, a cobertura aí do esquema Ponzi. Qual que é a grande dificuldade? Ou qual que é o grande ponto desse golpe? Ele é fundamento, né? Então, vamos pensar que nós, os 32 que estamos aqui, investimos o dinheiro. Ele vai pegar esse dinheiro que foi investido e vai retornar. Você vai trazer mais alguém, ele vai te retornar um lucro. Só que vai chegar uma hora que essa pirâmide vai ser insustentável. Você não vai ter que pagar esse lucro para todo mundo, porque eu pego o dinheiro do Hilton e passo para o Tony, né? Eu pego o dinheiro do Tony e passo para outro, passo para o Antônio, e vou rodando esse dinheiro entre as pessoas de dentro do esquema. O que não acontecia muito, né, era separar, pegar dinheiro e depois ele sumia e deixava todo mundo aí de mãos abanando, tá? Então, mais um fato curioso aí do Ponzi é que ele fez todo esse esquema, deu até o nome, né? Então, nos Estados Unidos, o esquema de pirâmide chama esquema Ponzi, justamente por causa disso. E aí ele veio para o Brasil, em 1900, e morreu aqui no Brasil, em 1999, num abrigo de mendigo, sem nada, sem nenhum dinheiro. Então, um ponto interessante aí sobre o esquema do Ponzi. O Sidney mandou uma mensagem aqui falando da Caixa, que foi vítima de uma fraude, liberou os R$1.000 do Caixa Tem lá no FGTS. Teve muito dessa situação aí, Sidney. Celular habilitado, abrir uma conta em outro estado para falar que era você receber o valor aí. O doutor Alessandro lembrou bem do registrado, saber se tem outras contas, se tem alguém movimentando, se tem conta aberta em banco que você não abriu. É sempre legal fazer essa consulta aí no registrado. Então, esse é o esquema da pirâmide aqui, da pirâmide financeira do Ponzi. Tá? São dicas importantes, né? Então, estudar, conhecer, saber que o mercado financeiro não é assim que funciona, o investimento não é assim que funciona, né? Desconfiar desses valores, promessas aí muito grandes, aí muito altas, tá? Fazer consultas no site da CVM, fazer consultas quanto às empresas que estão oferecendo esse investimento, né? Então, isso são questões importantes, questão de você fazer em instituições bancárias autorizadas, de credenciamento, de instituições que tenham um lastro, tem uma história já nesses investimentos, tá? E saber que se realmente você vai investir nisso, na área, né? Você vai investir aí em coisa que você não faça a mínima ideia do que seja ou das pessoas que estejam participando. Também vou deixar para vocês aqui um link dessa reportagem da revista Infomoney e também uma proteção ao consumidor aqui da própria CVM, esse link, depois vocês baixem aí o material. Então, caso vocês tenham algum cliente, caso vocês tenham alguma vítima, alguma pessoa para orientar sobre esse caso, podem utilizar dessa cartilha que tem bastante informações. Inclusive, nessa pergunta do Antônio, se encontrar inconsistência na consulta do registrato, Antônio, você pode oficiar para o Banco Central ou até para a própria instituição que tem a conta aberta. Então, vamos supor lá, você consultou no seu CPF lá, apareceu que você tem uma conta no Nubank, e você não tem conta no Nubank, né? Você pode entrar em contato com o próprio banco, informar que é você, né? Eu não tenho conta aí, não abri, eu quero os documentos, eu quero saber quem foi a pessoa que abriu, ou pode fechar essa conta e bloquear por conta de fraude. Você vai ter que acionar a segurança desse banco, né? O saque vai cair no saque, mas vai ser encaminhado para um setor de segurança, né? Se for o caso, registrar um boletim de ocorrência, se eles exigirem que isso seja feito,
E na Professor pior Jânio, das... Oi, pode deixa eu até falar. complementar. E Opa, uma outra parte interessante, que é processar o banco, exatamente. falhando na prestação de serviço, artigo 14 do CDC. Isso, era o ponto que eu ia falar, né? Então, se o banco não ou não responder essa sua solicitação, aí vai ter que lançar a mão de uma ação civil lá, uma obrigação de fazer, ou não fazer, né? Sei lá, uma ação ordinária para que aquela conta seja bloqueada, né? E cumulada aí com o artigo 14 que o doutor Alessandro falou, que é na prestação de serviço bancário, aí na falha de prestação de serviço. Tá? É importantíssimo essas informações. Tá? Então, aqui, no caso das pirâmides, também é a mesma coisa. Caso você se depare com uma pirâmide que você veja lá que é um esquema fraudulento, né? Se você for vítima, ocorrência, obviamente, e oficiar aqui para ser essa empresa ou essa financeira, essa agência de investimento que não está trabalhando conforme a legislação. Tá? Tem uma pequena diferença aí do esquema Ponzi com a pirâmide, eu deixei aqui para vocês. A pirâmide ela vai funcionar num modelo de negócio. Tá? Então, como que ela funciona? Cada um precisa vender ou comprar um produto, né? Trazer outras pessoas para que participem, para que batam metas, né? Não vamos falar nomes de empresas aí, né? Mas vamos falar desses aí que vocês já ouviram falar, que são grandes casos dessa questão de pirâmides, né? Lá que é o do Bebom, né? Vocês lembram desse caso aí que vendia rastreador de veículos, e do Telex Free, que vendia o telefone por IP, o VoIP. Isso aí acho que foi lá para 2007, essa questão do Telex Free. Um monte de gente investiu, patrocinava time de futebol, eu lembro, né? Patrocinava campeonato de futebol, Telex Free, tinha artista fazer propaganda, e não sei o quê, e no fim era uma pirâmide financeira aí que, se eu não me engano, tinha até evasão de divisas para o Panamá, tinha coisa grande envolvida nisso aí. Mas tem essa pequena diferença aí entre as duas, mas avestruz, verdade, tem essa questão mesmo do avestruz aí, teve essa questão. E o Riton lembrou bem aí que é misturar as criptomoedas, exatamente, agora tem o que a gente fala, na verdade, se a gente for observar mesmo as fraudes, elas existem há muito, né, e os fraudes golpistas, eles vão atualizar conforme a sociedade vai atualizando, né? E o principal, a novidade chama atenção, né? Então, para você chegar lá e vamos pensar, você é o golpista, você vai chegar para colocar ele num investimento aqui de dinheiro. Vou investir no quê? Em construção civil, sei lá. As pessoas já sabem no mercado, já sabem que tem grandes empreiteiras, que quem vai investir nisso é banco, quem vai investir são milionários, né? Não vai ser a gente aqui, assalariado, que vai investir numa construtora, né? Mas, de repente, se você chegar com a novidade da criptomoeda, o seu Zé lá não vai nem saber o que é uma criptomoeda. Ouviu falar Bitcoin quando passou no Jornal Nacional uma vez falando, né? E aí vocês viram o caso lá de Niterói, né? Que era do cara das criptomoedas lá, o investidor de criptomoedas. Quando o cara foi preso, teve protesto na frente da delegacia das pessoas vítimas do golpe, né, protestando contra o cara que aplicou o golpe nelas, né? Então, a novidade, ela é um ponto importante nesses de estelionato, tá? Principalmente nesses que movimentam o dinheiro, né? Então, né, o que está na moda aí agora que começaram a falar da NFTs, né? Vou comprar NFT, comprar criptomoeda, tudo isso aí pode ser um chamariz, pode ser uma propaganda importante, tá? Para o golpista. O Carlos lembrou lá da tal da Amway, eu não lembro desse aí não, cara.
Acho que não é do meu tempo, não. O doutor deu risada que ele lembra. Sim. Não, tem vários, o Doriz e vários se aproveitaram daquela oportunidade, era um período recessivo, de certa forma, de muitas pessoas sem emprego. Isso aí também, Sidney. Tem vários. Os que dão carro colorido, né? Tem um monte de coisa aí que a gente já conhece, já ouviu falar. Então, a gente tem que pensar nessa questão, então, pensar nas pessoas que a gente vai orientar e também nos processos ou nas situações que a gente vai atuar, né? Então, falando aí para os colegas, como que a gente pode pensar. Então, ontem aí o professor, os professores passaram esquemas, né, e investigação, quais são os dados importantes a coletar, aqui mesmo, quais são as contas bancárias, quem são aquelas pessoas que se apresentam lá como os investidores ou como os principais caras, eles já têm passagem, qual que é a vida pregressa deles, tem lastro, essa empresa tem capital social para manter aquilo que elas estão prometendo, tem um objeto social aquele, tem um escritório estabelecido. Então, parte de tudo que vocês já ouviram aí nesse nosso curso, beleza? Um golpe novo, novo assim, relativamente novo, que a gente tem encontrado, é esse aqui. É o Rei do Pix, ou a tabela do Pix. Não sei se vocês já viram falar. Como que ele funciona? Eu vou fazer um Pix de R$100, o golpista, né? E vou receber R$1.000 na minha conta. Não faz sentido nenhum, né? Se a gente pensar, eu vou dar R$100 para o cara, 1.000, né? Então já começa esquisito. E ele pode de algumas formas, tá? Então aqui tem muitas propagandas aí no Instagram, tem até Instagram patrocinado, né? Então você está navegando do nada lá no Instagram, aparece lá um patrocínio lá, o cara é o golpista investindo, comprando anúncio patrocinado no Instagram para promover o golpe dele. Então, tem Instagram, tem Facebook, tem Telegram, tem WhatsApp. Se você não se deparou com isso aí, você vai receber a transferência aí da planilha do Pix, ou da tabela do Pix. E ele se desenrola de duas formas, tá? Então, tem aqui pelo Instagram, tem aqui pelo WhatsApp, a mesma coisa, e a transferência desse dinheiro. Como que ele pode acontecer? Ele pode se desenrolar de duas formas. O golpista pode pegar o seu dinheiro e sumir, né? Que é uma forma simples, né? Você não sabe quem é o cara, vai te passar uma chave aleatória do Pix, que vai dificultar, né, para investigar. Você vai mandar lá R$100 para ele naquela chave. O cara pode sumir com seus R$100. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ele pode usar de uma conta fraudada, ele pode utilizar o seu Pix para receber de um golpe. Então, a gente acabou de falar aqui do Romance Scam, acabou de falar. Vamos supor que ele tem uma vítima do Romance Scam que vai depositar R$2.000. E o Tony entrou lá na tabela do Pix, depositou R$200 para receber R$2.000 de prêmio. O que esse golpista faz? Ele cobra R$200 do Tony, recebe esse valor lícito e passa o Pix do Tony para a vítima depositar os R$2.000. Entenderam? Então, ele recebe do Tony um valor lícito. Exatamente, então a pessoa já entra como laranja sem saber. Então, é um ponto que a gente tem que atentar também, que, às vezes, o correntista ele também pode ser vítima. Tá? Então, vamos pensar. A vítima lá, Dona Maria, pagou R$2.000 para o namorado lá americano. E, na verdade, ele foi para o Pix do Tony. Né? O que pode acontecer? O Tony pode receber o dinheiro, beleza, ele recebeu, falou, beleza, deu certo aqui o esquema, vou investir de novo, vou investir mais dinheiro. Ou pode acontecer nos casos do mecanismo de bloqueio do Pix pelo Banco Central.
não sei se vocês já trataram desse tema, que acho que o Laert já falou, né, o Dr. Emerson, sobre o mecanismo de bloqueio, né? Então, Jânio, Oi, Alessandro. só dentro da tabela do Pix, o Sidney perguntou se a vítima ainda procura a delegacia para registrar a ocorrência ou a vergonha é tão grande que ela não procura. Então, o problema fica nessa, né? O cara já está procurando, ele já sabe que tem algum xuxo ali, né? Já sabe que tem algum rolo, ele vai procurar a delegacia para registrar, né? Ele já sabe que aquele valor é ilícito, que tem alguma mutreta por trás disso, né? Eu não vi, sinceramente não vi nenhum registro de ocorrência, de vítima que caiu. Eu já vi ocorrência dessas coisas aqui, que as pessoas receberam a publicação, as postagens, e foram lá registrar sem depositar o dinheiro, tá? Isso eu já vi, já peguei aqui. Mas de vítima que depositou e não recebeu, não vi ainda, tá? Vamos ver outra. A Bárbara falando, não dá nem para defender a vítima, exatamente. Ela já né, tá enrolada aí nesse golpe. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver mais. Perdi aqui as perguntas. Beleza, achei. O Riton falou que entra como laranja. O Isaac falou que pior que ele não é o criminoso. Então, Isaac, fica complicada aquela questão da lavagem de dinheiro, tá? Se ele tem que saber de onde vem realmente o valor ilícito, né? Então, não vou aprofundar muito bem, mas no direito econômico tem lá a teoria do avestruz, né? Se o cara tem o conhecimento que aquele dinheiro é ilícito, ele vai responder. Se ele não quer nem saber de onde vem, é uma teoria de defesa de que ele pode alegar o desconhecimento, né? Então, não vou entrar muito nessa questão prática e técnica, mas há uma discussão, tá? Se ele vai responder aí, se ele também não entraria. Até onde ele sabe que ele é um criminoso vai depender também da possibilidade das provas, né? A Bárbara falando BO para muitos casos. O Naaman falou que já pegou caso de invasão de conta bancária, paga X, recebe X proveniente da invasão. Isso, Naaman, é outro ponto que eu ia falar. Então, às vezes, esse Pix que ele vai fazer para quem comprou, para quem investiu, ele vai vir de uma conta bancária fraudulenta, né? Então, a gente acabou de falar aqui que para abrir uma conta numa fintech é só você colocar lá a sua foto com uma selfie. Então, ele pode pegar essa foto de alguma pessoa, abrir, tomar um crédito lá e fazer esse depósito, tá? E aí esse dinheiro vem de uma conta fraudulenta, ou ele pode vir de um cartão clonado, pode vir, como eu falei, aí, de uma vítima de outro crime. O ponto existe esse mecanismo especial de devolução, que o professor Laert falou com vocês aí. Então, pode ser que esse valor seja bloqueado, pode ser que essa transferência seja bloqueada pela própria segurança do banco. Então, no fim, aquele cara que investiu, que contratou lá a tabela do Pix, pode ficar sem nada. Mas eles vão, quando é pouco, pessoal, ele vai dar, na primeira ele vai dar esse dinheiro, na segunda ele vai dar dinheiro para quem está investindo. Quando ele fizer, na terceira vez que ele fizer um investimento alto, ele vai dar o golpe, vai sumir com o dinheiro e não tem mais o retorno, tá? Então, é bem complicado aí. Então, ficou aqui o último ponto, né? Caso a vítima, né, tenha o conhecimento da origem do valor, que é o que a gente já discutiu aí. O Ritão falou que acaba virando uma cadeia de Pix, exatamente. É isso mesmo. Eu recebo o seu, passo para o outro, que passa para o outro, vai passando, e de repente está todo mundo amarrado numa cadeia de Pix aí, que as pessoas talvez não se conheçam, não sabem da origem, possa misturar, né? Então, vamos pensar lá, pode ser um repasse de um estelionato, pode ser um repasse de um tráfico de drogas, pode ser um repasse de um contrabando, um descaminho, e esse dinheiro está rodando, tentando dar uma licitude para ele, tentando sair lá das possibilidades da lei de lavagem de dinheiro. Beleza?
O Antônio perguntou aqui qual que é o crime, Antônio. O que a gente tem visto, ou tem pensado aí, né, não tem uma opinião formada ainda, tá? Entra alguma coisa sobre crime contra a economia popular, tá? Eu acho que poderia ser. Se for o caso, crime de lavagem de dinheiro, né? Às vezes vai entrar como produto de um outro crime, que é o que a gente está falando. Se você conseguir identificar de onde veio aquele dinheiro, vai ser do estelionato, de uma extorsão, de um tráfico, né? Você vai ter que follow the money e tentar achar de onde veio esse valor, tá bom? E o Isaac falou, a questão por conta da engenhosidade social. Basicamente tudo que envolve as fraudes eletrônicas vão estar baseadas aí na engenharia e engenhosidade social, tá bom? Bom, era isso aí. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode falar, Isaac, você levantou a mão aí? Com relação a esse Pix, essa do Rei Pix, viu, doutor? Uhum. Eu queria que o senhor esclarecesse mais, porque eu tenho bastante vítimas, que entendo vítimas, não entendo que são copartícipes, coisas do tipo. Então, se o senhor me esclarecesse um pouco mais, porque eu peço sim, para que faça o boletim de ocorrência, mas a minha área que eu vou atuar é em relação à instituição bancária sendo utilizada para fins fraudulentos. Entendi. Tá? Para fins de investigação, caso seja utilizada para fins de lavagem de dinheiro, coisas do tipo, as reuniões que faço, as minhas todas são gravadas com os meus clientes, tá? Vítimas. Então, o que eles deixam claro para mim? Não sabia. Bom, se não sabia, boletim de ocorrência. Aqueles que, mas depois ele já veio e me falou, se você for à polícia, você também irá responder. Aí já é ameaça, coisas do tipo. Sim. Alguns não vão por conta disso. Tá? Eu entro com o processo simplesmente. Entendi. Tá? Só queria que o senhor me esclarecesse um pouco mais com relação à participação dele também no golpe. Não, é justamente isso, é esse ponto que você trouxe. Claro que vai ter aquela vítima, a vítima pura de um estelionato, né? Ele viu a vantagem, vou investir aqui, vou receber, eu nem se preocupou, nem quis saber se poderia ser algum golpe, alguma coisa que eu estivesse participando. Existe, né, gente? Não estou tirando aí, trazendo todo mundo criminoso, quem participa, né? Mas, e aí entra esse segundo ponto, que é isso que você falou. Muitos podem depois, num ponto seguinte, serem extorquidos ou serem, vamos dizer, ameaçados de não registrar essa ocorrência, porque o criminoso já tem vários dados dele, já tem dados bancários, já tem dados pessoais, já sabe onde o cara mora, né? Então, é uma questão que a gente, também a vítima, ela está ali numa zona bem complicada, né? Uma zona bem complicada, né? É lógico, a gente vai ter que analisar o caso. O cara sabe que aquele dinheiro é fraudulento, ele tem a intenção de participar de uma organização, tem a intenção de lavar aquele dinheiro, é justamente isso, vai depender realmente do caso concreto. Agora, quanto às instituições, eu entendo, eu não tenho a posição aí do doutor Alessandro, do doutor Emerson, o que eles acham sobre isso. Eu vejo a instituição, dependendo do caso, meio que amarrada, né? Eu estou fazendo uma transação, aparentemente esse valor entrou de forma lícita para mim, eu estou repassando para alguém. Como que a instituição poderia, sei lá, bloquear esse valor ou não passar num setor de segurança, né? Diferente se ele recebe várias transferências que saiam do padrão daquela conta, ou se é uma conta bancária muito nova e ele começa a movimentar muito dinheiro muito rápido, e aí é o que a gente fala, vai sair do padrão do correntista, e dentro desse padrão
o banco vai acionar a própria segurança interna, ou vai bloquear a conta, vai diminuir o limite, vai diminuir a quantidade de transferências, de PIX, né? E é uma questão até que pode gerar uma comunicação da instituição. A instituição pode registrar uma ocorrência. Agora, a questão da responsabilidade da instituição, eu acho que só nesse caso, assim, quando foge um pouco do padrão de movimentação. E o que vocês acham? Professor Jânio, acho que a gente pode até comparar isso quando se fala muito do monitoramento prévio, por exemplo, das aplicações de internet. O Google deve monitorar previamente, o Facebook. Cara, é impossível, pelo volume de dados que tem a plataforma, e também é impossível monitorar pela questão da quantidade de transação. Então, você não tem como fazer isso. Realmente, se fugir ao padrão, aí não. É realmente o próprio sistema do banco ele vai detectar. E uma questão que eu vejo crucial é o dolo, Davi. Se ele não teve dolo, irmão, não vai fazer. O Rito, ele pergunta o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Peraí um momento. Se as instituições podem pedir antecedentes criminais para criar uma chave PIX. Isso. O que você acha, professor? Eu acho que formalmente não, né? Mas eu acho que o banco vai fazer uma análise ali de quem é o correntista, né? E essa chave PIX normalmente vai estar vinculada aí com o próprio correntista, né? O CPF, o telefone. Eu tenho até conversado isso com o Emerson, né? Quer dizer, o Pix começou de um jeito e ele foi aperfeiçoando. Isso. Entendeu? Para criar o MED, diminuir o limite, né? Por exemplo, São Paulo teve muito problema com sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago para o Pix, Então, assim, o Pix ele tem essa atuação e vai melhorar. Agora, algumas exigências, vai precisar disso, não. Até porque ele foi criado para desburocratizar, né? E para facilitar. E, cara, o Pix para mim, é uma das melhores coisas que criaram até hoje. Tá? Espetacular e uma coisa lícita, mas a gente vê o uso dual da tecnologia. Tem mais uma pergunta aqui. Eu falei, tem um trabalho que a pessoa tem que ficar comprando na Amazon, AliExpress. Já peguei com relação à invasão de conta bancária, paga 5 vezes e recebe 5. Falando em nome dos bancos, pode ocorrer uma detecção interna de instituição financeira e levar ao encerramento da conta e inclusão em listas restritivas. Então, é duro, mas ocorre. E vai entrar também um bloqueio cautelar. Bárbara, eu tenho mantido contato com várias instituições financeiras e, cara, a grande maioria realmente está se adequando, tem um bom compliance e corre atrás, detecta e já até bloqueia, antecipado. Uma pequena minoria ainda não se adequou a alguns bancos, algumas fintechs, mas a gente tem visto melhorar bem as instituições financeiras nesse contexto. Semana passada mesmo, doutor Alessandro, teve o pai de uma amiga minha que fez uma transferência também equivocada, e foi induzido, caiu, depositou pensando que era para ela. Ela me ligou, ela é investigadora no Paraná, me ligou, o pai dela mora aqui em Prudente, tal, fez o boletim de ocorrência, e quem notificou o pai dela foi o próprio banco. O próprio banco notificou o pai dela que ele poderia estar caindo num golpe, e o gerente já teria pedido, junto à segurança, o bloqueio da conta do correntista, do golpista. E aí, em menos de uma semana, ele conseguiu reaver o dinheiro. Foi muito interessante, assim, achei, e foi do Banco Itaú, tá? Então, para dar o crédito aí, quando funciona bem, né, a gente tem que dar o crédito também. Foi do Banco Itaú, foi bem rápido, ele conseguiu, o próprio cliente, o próprio gerente bloqueou com o boletim de ocorrência, e desbloqueou e devolveu o dinheiro para a vítima.
O Pablo Eu, está falando aqui que sem swap não invade mais, só se o correntista passar a senha ou comandar as transações. eu reclamo bastante porque é muito chata a segurança do Banrisul, que é o banco aqui do estado. Eu seguido, esses dias eu fui fazer compra e passei o cartão de crédito na aproximação e passei muito seguido na mesma loja, porque eu comprei o negócio, eu quero mais tal coisa, comprei, fui passar de novo, já bloqueou, por compra seguida. E aí, tem que ligar. A gente reclama porque está sendo difícil, mas é muito. Ou seja, um banco tem uma segurança nesse sentido, ele protege o cliente, né? Mas o banco, né? E aí eu já pedi para fazer na configuração de segurança da minha conta, para não exibir nada, extrato, essas coisas. E aí o banco falou, pô, mas aí vai ficar muito chato, vai ter que vir ao banco quando quiser essa função. Eu venho, não tem problema nenhum. Mas eu não quero SMS vinculado, eu não quero nada. Quando eu precisar vir aqui, habilitar o dispositivo, eu venho, sem problema nenhum. Quanto mais, eu acho que o termo não é nem chato, quanto a sua instituição for mais rigorosa, eu te asseguro, ela é mais segura. Tá? Quanto ela for mais liberal, ela não vai ter essa adequada. Então, o Antônio perguntou, a Bárbara já respondeu aí essa questão do valor mínimo para bloqueio. Na verdade, quando a conta é suspeita, todo o valor depositado nela é colocado em suspeição, né? Eu acho que vocês podem confirmar isso, especialmente pelo MED, nas 72 horas aquelas, né, da resolução. Então, nesse caso, tem a possibilidade aí de recuperar valores não só de uma vítima, mas eventualmente de mais de uma vítima, né? Isso. Acho que a Bárbara pode até ajudar a gente, Eva. Tem alguns, por exemplo, o Emerson tem um padrão de saque dele e de movimentação, entendeu? Então, se de uma hora para isso aumenta para 10x, 15x, 20x, aí isso já gera o alerta no próprio perfil dele. E aí vai ocorrer esse bloqueio, esse contato imediato. É isso, Bárbara? O Antônio levanta a mão, por favor, Antônio. Ela respondeu que sim, aí, Alisson. Pode falar, Antônio. Não, professor, é a respeito justamente dessa questão dos valores disso aí, porque a gente depara com muitas vítimas que fazem a transferência e depósito através dessa ferramenta. E por mais que a gente tenta ajudar as pessoas, no caso meu aqui, que eu trabalho no interior, aqui a gente é clínico geral, né? Mas a gente tem a delegacia especializada na capital e demanda tempo, porque a gente tem que passar as informações para eles e muitas das vezes eles não podem atender naquele momento. E o tempo é precioso nessa situação. Algumas vezes a gente consegue, orientando o próprio cliente, que ele não tem conhecimento, a ligar no banco, conversar com o gerente, para tentar fazer esse bloqueio cautelar, para daí a gente registrar a ocorrência e dar sequência à operação para evitar o prejuízo das vítimas aí, ou minimizar, né? Mas aí, como os colegas de instituições financeiras diversas no país aí, poderia orientar melhor a gente nessa questão, dar um feedback, na verdade, quanto a esses valores transferidos. Beleza. Acho que era isso. Alessandro, doutor Emerson, em cima do tempo aí. Só queria falar que o Isaac está me incomodando com essa caneca do Flamengo aí, que não dá, acabamos de perder 2 vezes para vocês aí. Você está com essa caneca do Flamengo a aula inteira. Se tivesse prova, eu já ia tirar a nota sua.
Eu nem vou Isaac falar de boa. futebol hoje, porque não é um bom momento aí. Ah, não, se o Inter tá embaixo faz um tempo. Meu Corinthians tá mais ou menos ainda. Vamos agradecer aqui o professor, a participação de todo mundo aí também na aula, né? Foi uma aula muito boa, né? Agradecer os conhecimentos, usar o nome do Jânio para agradecer a todos os professores, né, que participaram desse período aí e se agregaram à WB Educacional para poder ensinar vocês, fazer uma interação. O grupo vai continuar aberto, o grupo não tem timing, não tem tempo. Aproveitem aí para justamente fazer uma interação e buscar trocar conhecimentos, experiências, suprir necessidades alheias, né? O grupo também é para isso. Então, fiquem bem à vontade. Alessandro, obrigado pela parceria aí também. E vamos para o próximo. Nós temos, né, hoje a gente estava ajustando um curso lá para novembro, que é um curso de coleta e busca na web com Python, né, ou seja, um curso mais avançado na área de OSINT, né, com ferramentas específicas e um trabalho específico com dois policiais federais aí que têm uma grande experiência na área também. Então, acredito que até final de setembro aí a gente anuncia o curso para vocês e quem pode participar, certamente, porque é uma mão na massa, né? Hands-on, né, propriamente. E eu sei que o Python não é muito comum na área policial, os advogados também não utilizam muito, mas saber como é que funciona, saber como é que como ele é analisado, né, na área de segurança, na área de investigação, na área de inteligência, também é importante. Então, Alessandro, obrigado pela parceria. Vamos em frente, passa a palavra aí. Vamos passar a palavra para o Jânio para fazer, e depois faz o encerramento, pode ser? Não, só agradecer, dizer que foi uma honra participar aqui, né, com meus amigos aí, os outros professores, as aulas que eu consegui assistir, né, então, bastante material também para analisar. Está meio apertado aí meu prazo de dissertação do mestrado, preciso entregar, né, então, mais dos próximos cursos aí, vou participar como aluno, vou estar sentado aí na cadeira de aluno como vocês, com certeza, tá? Então, agradecer aos alunos que estão aí, sexta-feira, 10 da noite, né, assistindo essa aula, isso é muito importante, é muito legal, e poder ter a honra de finalizar esse curso, saber que vocês gostaram aí, da experiência prática, o que foi possível trazer para vocês, eu trouxe, montando bem, acho que foi bem didático, um bate-papo bem legal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, eu agradeço já os elogios aí, e o Isaac falando aí, networking, é esse que também importa, adiciona aí nas redes sociais, troquem ideia com a gente, manda pergunta, manda ideia, né, então estamos abertos para participar aí, o que a gente puder ajudar, e se a gente não souber, é o melhor ainda, igual acabou de mandar para a gente aí da resolução na resolução, eu confesso que desconhecia, gosto muito do tema de lavagem de dinheiro, vou estudar, vou me aprofundar nessa resolução que ele mandou. Então, 2023 a gente deve ter um curso na WB sobre lavagem de dinheiro, talvez de compliance, alguma coisa assim, a gente está projetando isso. Já estamos aí, já estou inscrito. Beleza? Então, obrigado, Alessandro, obrigado, Emerson, obrigado a todos. Bom, galera, sexta-feira, mais de 22 horas, a gente tem que encerrar. Agradeço demais a todos os alunos, por acreditar no nosso trabalho da WB, isso nos gratifica demais, vejo os comentários aqui de todos vocês, cara, isso só nos diz o seguinte, nós estamos no caminho certo, prossigam, oportunizem a todos essa
possibilidade de buscar conhecimento. Então, agradeço demais. Emerson, eu estou um pouco preocupado, porque com esse curso a gente subiu o sarrafo, entendeu? Acho que os professores, eles, para mim, de todos, foram os que ficaram no mesmo patamar, não houve uma discrepância de um... Cara, todos foram 10, uma didática impressionante, e muitíssimo obrigado. Jânio, cara, eu assistido uma aula tua ainda, tá? Nos bastidores aqui com o Emerson, né? Pô, que didática, tá? Parabéns pela forma que você explicou, pela forma fácil, né? Eu te asseguro que teremos outros projetos e certamente você também vai ministrar outras aulas. Parabéns. Emerson, cara, sem palavras, parcerias, a parceria que estamos construindo, acho que a gente tem mais uma reunião, né? Acho que eu estou falando mais com ele do que com minha esposa, e vice-versa, né? Cara, aqui, porra, de novo reunião, de novo, não, precisa alinhar muita coisa. Então, cara, obrigado a todos vocês. A gente tem curso aí sendo ministrado, recomendo demais o curso a gente colocou os links aí para vocês, o curso do Maltego, tá? O Roberto também é excepcional, a gente for um curso maior e o preço ficou o mesmo. A gente vai ter o curso TOR, tá? Peço a vocês que entrem lá por uma causa nacional. Todo o dinheiro que a gente arrecadar nele, nós vamos doar a 2 instituições de proteção à criança e adolescente. Uma foi sorteada lá no Piauí e outra no Rio Grande do Sul. Mas, cara, todo o dinheiro vai ser destinado a elas. E também tem nosso curso de proteção e em mídias sociais e remoção de conteúdo. O Isaac até disse que está fazendo. Galera, muito obrigado e até o nosso próximo projeto. Contem conosco, minha rede social, tem meu telefone e vamos que vamos. Fala Isaac. Só uma pergunta. Caso uma associação sem fins lucrativos, registrada em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, caso seja necessário palestras, alguma coisa assim, vocês topariam? Alguma coisa nesse sentido? A gente tem que avaliar. Eu estou na situação do Jânio, que eu tenho que defender minha tese de doutorado até o final do ano. Pode ser em consonância, talvez, com a AB, coisas desse tipo, porque precisamos levar esse conhecimento a mais pessoas, entendeu? Tem que avaliar bem aí, o Alessandro também tem várias atividades, a gente não diz não, né? Nunca dizemos não. Na verdade, a gente já deu muita palestra gratuita diariamente, online, presencial, e fizemos isso com o maior gosto, assim, só que esse semestre, eu não tenho condições nem para respirar. Não, talvez não gratuita, poderia ser remunerada, claro, mas... Aí eu vou deixar com o Alessandro, porque nem é remunerado. Eu estou quase semestre. Acho que também aqui eu estou bem atarefado, mas lá na frente, aí, talvez meio de outubro, a gente acha uma agenda e eu faço uma palestra, como é uma associação eu faço, tá? Mas perfeito. Lá para outubro, a gente vai conversando. Tá ótimo. Perfeito, obrigado. Tá bom, interromper. Beleza? Valeu, galera. Pessoal, tudo de bom aí.